Faz alguma semana que saiu aí desde o anúncio de Robert Downey Jr. retornar ao universo Marvel como Doutor Destino. Eu tirei um tempo, umas minis férias aqui, enquanto já tinha programado 2 vídeos para serem lançados na semana. Eu aproveitei esse tempo para justamente criar uma teoria, pegando tudo que já foi apresentado sobre esse personagem nos quadrinhos, mas principalmente utilizando todas as informações que o universo Marvel já entregou para nós sobre a maneira perfeita de apresentar pra gente o Tony Stark se tornando o Doutor Destino. Robert Downey Jr. se tornar o Doutor Destino dentro do universo principal Marvel para Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Bom, essa aqui é uma teoria que eu pensei de como unir esses dois lados, tanto que já foi apresentado nos quadrinhos, quanto o lado do que os fãs também querem ver. Tanto ver o Doutor Destino dentro do universo da Marvel, como também se aproveitar do multiverso Marvel dentro das histórias aqui do MCU. Isso aqui é uma teoria minha que eu acho que você vai acabar curtindo pra caramba, e eu acredito que é a melhor forma que a Marvel pode seguir o seu caminho para apresentar esse personagem para nós. Então eu conto muito com o seu like aqui embaixo nesse vídeo, e também eu conto com a sua teoria. Fala aí embaixo nos comentários como você acha que é a melhor forma de introduzir esse personagem dentro do MCU. Uma parada é certa, muitas pessoas gostaram do Robert Downey Jr. voltar para o universo Marvel, eu sou uma delas, e muitas pessoas não gostaram disso aqui. What can I tell you? I like playing complicated characters. Agora, adianta fazer alguma coisa, já que a Marvel tomou essa decisão? Tipo assim, não tem volta, entendeu? Eles já anunciaram o Robert Downey Jr., muito provavelmente já pagaram o salário dele, e ele vai ser o Doutor Destino dentro do universo da Marvel para Vingadores Doomsday. Agora, o que a gente pode fazer, tanto as pessoas que gostaram dessa ideia, quanto as pessoas que não gostaram dessa ideia, é muito provavelmente criar teorias ou ficar imaginando o que de fato a Marvel vai fazer nessa história pra convencer todo mundo que esse filme aqui vai ser bom, que esse vilão é bom, melhor do que o Kang, que já foi apresentado aí pra nós, que decidiram descartar o cara, e como que eles podem trabalhar essa história pra deixar ela interessante dentro do universo Marvel. O primeiro quesito aqui que você pode pensar, do que eu também pensei é, beleza, o que aconteceu nos quadrinhos se teve algum momento em que o Homem de Ferro se tornou o Doutor Destino, ou o Doutor Destino se tornou o Homem de Ferro? Por quê? Estamos vendo ali o Robert Downey Jr. retornando. Se a Marvel queria trabalhar o Doutor Destino como Victor Von Doom mesmo, sem utilizar o multiverso, ela simplesmente iria trazer qualquer outro ator para ser o Doutor Destino. Quando ela traz o Robert Downey Jr., ela quer utilizar o rosto do ator, ela quer utilizar o Tony Stark do multiverso. Porque, cara, se fosse pra ser Doutor Destino, chama o João Pera pra atuar, entendeu? Não precisava. Ela fez questão de trazer o Robert Downey Jr. No meu quesito, ela quer utilizar justamente o rosto do ator, que já é conhecido por todo mundo como o Homem de Ferro, pra ser uma variante desse multiverso aí. Por quê? Eu digo uma variante, e o anúncio que falaram ali pra gente é ambíguo. 2 frases ali que os diretores falaram sobre o Doutor Destino em Vingadores Doomsday e Guerras Secretas. Primeira delas, eles falam: o único ator que nós imaginamos em trazer para ser o Victor Von Doom, we give you the one person who could play Victor Von Doom. ou seja, ele não vai ser Tony Stark Destino, não, ele vai ser Victor Von Doom, Doutor Destino. Eu sei que não é um ator que vem das mesmas origens que o Doutor Destino veio dos quadrinhos, é o Robert Downey Jr. e tudo mais, eu sei. Mas a minha teoria ali encaixa e faz sentido ali. Não vai agradar 100% das pessoas, uns 80%? Provavelmente, mas enfim, é uma teoria, pode nem existir e é muito provável que a Marvel não vá para esse caminho, mas se fosse, olha, eu acho que ia ficar muito da hora. Outro anúncio ali que os irmãos Russo falaram nessa frase foi: a gente vai aproveitar tudo do que o incrível multiverso tem para nos oferecer para trazer esse personagem que a gente quer mostrar para vocês. Proof of the unimaginable possibilities in the Marvel multi-universe. E aparece o Robert Downey Jr. lá como Victor Von Doom, Doutor Destino. Aí eu fiquei pensando, fui lá ver os quadrinhos. Basicamente tem 4, 5 histórias em que o Homem de Ferro se torna o Doutor Destino, ou o Doutor Destino se torna
o Homem de Ferro. Tem a história que o Doutor Destino usa o manto do Homem de Ferro enquanto o Homem de Ferro tá meio que em coma e tudo mais. Luta, tenta ser um herói e depois volta a ser vilão depois de um tempo. Tem a história em que o Doutor Destino troca de corpo com o Tony Stark pra ele ter o dinheiro do Tony Stark e deixa o Tony Stark como Victor Von Doom, pobre lá na Lativéria e tudo mais, e o cara tem que se virar. Tem diversas histórias em que o Tony Stark se torna Doutor Destino e outras coisas. Só que, no meu ver, cara, se a Marvel pegar alguma dessas 4, 5 histórias que isso aí já aconteceu e botar diretamente dentro do universo Marvel, cara, vai ficar muito esquisito, vai ficar muito aleatório e muito gratuito. Não vai meio que ter conexões com as histórias que estão sendo contadas do multiverso dentro do universo principal Marvel. E o que eu pensei? Uma teoria que encaixa 1 mais 1 para somar 2 e ficar legal, para justamente agradar todo mundo. Então, vamos lá para minha teoria aqui. Cara, uma coisa que eu acredito é, se eles trouxeram o Robert Downey Jr. é para aproveitar ele como uma variante do Homem de Ferro. New mask. Same task. A gente tem que ter uma noção aqui que no multiverso Marvel, todos os universos que existem, Deadpool e tudo mais, cara, eles são ramificações do universo principal quando algum ser toma um evento Nexus. Um evento Nexus que foi apresentado pra nós na série do Loki é quando um personagem, tipo o Gabriel, o universo principal, o Gabriel aqui, sempre decide ser youtuber, beleza? Só que daí nesse outro momento ali, o Gabriel fala assim, não vou criar um canal de super-heróis não, vou ser jogador de futebol e ganho 10 copas pra seleção brasileira, uhul! Enfim, nesse universo é se criado um evento Nexus, quando eu devia ser um youtuber, não importa o que aconteça, e depois eu me torno um jogador de futebol, o melhor do universo. E aí, cara, acaba é tão bizarro isso aí que acaba criando um evento Nexus que foi apresentado na série do Loki. O evento Nexus é quando você tem que tomar uma decisão, toma outra e cria uma ramificação, criando um novo universo totalmente novo a partir dessa nova decisão que qualquer pessoa pode tomar. É por isso que o multiverso é infinito. E essa decisão, dentro do universo principal Marvel ali, pode ser tomada em qualquer momento da linha do tempo. Ele teve diversos momentos na sua vida dentro do universo principal Marvel que ele ficou na linha tênue em de ser um vilão e um herói. Diversos momentos. Tanto em Homem de Ferro 1, se ele não fosse capturado pelos terroristas e ter que se tornar o Homem de Ferro amarra ali e continuar sendo um playboy que financia a guerra o tempo inteiro e não se importar com a morte das pessoas, tanto em Vingadores Era de Ultron, quando ele tem uma visão pela Wanda que ele precisa criar uma armadura em volta do mundo para ele conseguir salvar todo mundo, cara. Eu vejo uma armadura em volta do mundo. Parece um mundo frio demais, Tony. Já vimos pior. Fora diversos outros momentos aí que a gente já conheceu da história do Homem de Ferro. Agora, pensa esse cara que tá sempre na corda bamba em ser um herói e ser um vilão. Sempre o tempo todo com um ego extremamente gigantesco. Cara, a gente tem que levar em conta que o Homem de Ferro e o Doutor Destino são muito parecidos. Nos quadrinhos, é uma linha tênue também nesses dois personagens que levam um a ser herói e outro a ser vilão. Só que a gente tem que pensar em que momento exato e perfeito que a Marvel poderia utilizar do rosto do Robert Downey Jr. em ele ser ao mesmo tempo o Victor Von Doom. Tem que ter uma parada extremamente ligada com a Lativéria também. Agora, olha para o universo Marvel e vamos ver Vingadores Ultimato. Tony Stark e o Capitão América em um momento decidem voltar mais um pouco para o passado em 1970. Ali Tony Stark conversa com o seu pai, Howard Stark, e ele fala que a sua esposa está grávida do seu filho. Minha esposa está grávida e passo muito tempo no trabalho. Logo, em 1970, Tony Stark está nascendo, ao mesmo tempo que ele está falando com o seu pai ali nessa viagem no tempo. E um detalhe é que em 1991 é quando o Soldado Invernal, ativado pela Hydra, vai lá e mata tanto o pai quanto a mãe do Tony Stark. Detalhe esse que o Tony Stark aqui era jovem, com 20 anos, e a Hydra ativa o Soldado Invernal para matar os pais do Tony Stark quando ele é jovem. E eu fico pensando aqui, o momento Nexus, o momento em que vai criar uma ramificação e criar um novo universo a partir daí e fazer o Tony Stark a se tornar o Victor Von Doom da Lativéria, o pai e a mãe do Tony Stark morrem em uma viagem, quando estavam levando soros de super soldados de um lugar para o outro. Legal? Pensa só, o pai do Tony Stark participou da Primeira Guerra Mundial ao lado do Capitão América. A mãe dele e o pai dele também fazem parte do governo americano, de instalações ali super secretas e tudo mais. Pensa só se, ao invés do Soldado Invernal ser ativado em 1991, o Soldado Invernal é ativado no ano em que o Tony Stark está para nascer. Neste mesmo momento
Em 1970, o pai e a mãe de Tony Stark fazem uma viagem a trabalho, muito provavelmente secreta do governo americano, e nessa viagem, quem está no avião lá? Simplesmente o Soldado Invernal, que ao invés de matar os caras em 1991, mata nos anos 70. Soldado Invernal derruba o avião, fazendo o avião cair no oceano. Simplesmente o pai do Tony Stark é morto, porém a mãe dele sobrevive à queda do avião, porém gravemente ferida, estando grávida do Tony Stark. Uma galera pescadora tá lá no momento, resgata a mulher, ela dá à luz ao Tony Stark, porém no momento do nascimento ela acaba morrendo no parto. E ali o Tony Stark fica órfão e adotado por uma família completamente aleatória. E ali ele tem dado um novo nome: Victor Von Doom. É nesse momento que a Marvel pode utilizar do multiverso e os eventos Nexus, que já foi apresentado pra nós em Loki e está sendo super importante toda a história da série de Loki trabalhada ali no MCU. O que quer que tenha sido, sair do seu caminho causou um evento Nexus. Tanto que já fez ali um grande impacto no filme de Deadpool 3 Wolverine, que eles utilizam esse momento pra o bebê ter o rosto do Robert Downey Jr., mas ao mesmo tempo ser o Victor Von Doom por um completo, tendo uma origem extremamente parecida do que a do Victor Von Doom, criado na Latvéria, extremamente pobre, porém com a sua inteligência absurda, se torna o Doutor Destino, se torna o Victor Von Doom. Cara, tanto que nas histórias em quadrinhos em que o Doutor Destino troca de alma e de corpo com o Tony Stark fica preso dentro do Doutor Destino e o Doutor Destino fica preso dentro do corpo do Tony Stark, tudo porque ele queria ter a riqueza da família do Stark. O Stark, quando está dentro do corpo do Doutor Destino, vai morar na Latvéria extremamente pobre, se torna extremamente bilionário, traz a Latvéria a ser uma grande potência mundial e se torna o Doutor Destino sem ter o dinheiro que a família Stark tinha, mostrando que a inteligência do Doutor Destino e o do Tony Stark é que realmente faz o cara ser foda do jeito que ele é. Nesse universo ia mostrar o Doutor Destino sendo extremamente muito mais inteligente do que o próprio Tony Stark foi no universo principal. E assim, sendo criado na Latvéria com a injustiça e sempre nessa linha tênue de ser um vilão e um herói, vai fazer o Tony Stark do Robert Downey Jr. se tornar o Doutor Destino de fato e se tornar um vilão de fato. Fazendo assim ele se tornar o grande vilão de Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas, cara. Tanto que nesse momento aí eu preciso parar aqui esse vídeo pra falar pra vocês que a Marvel trouxe a animação What If, que trabalha e se o que acontecesse alguma coisa diferente que mudasse a linha desse universo completamente diferente. Cara, o What If apresenta pra nós ali, e se o Peter Quill não fosse pego pelo Yondu, mas sim o T'Challa fosse pego pelo Yondu. E temos então o T'Challa se tornando o Senhor das Estrelas. Uma história completamente diferente da que a gente conheceu. Cara, é só mudar a data da morte dos pais do Tony Stark de 1991 para mudar essa morte dos pais do Tony Stark para 1970 em uma viagem de avião perto da Latvéria. E pronto, tá ali o Victor Von Doom, o grande vilão do MCU. Cara, essa pra mim aqui seria a melhor forma que a Marvel podia trabalhar tanto o multiverso quanto o rosto do Robert Downey Jr., como também o personagem Victor Von Doom, e ser apresentado ali como o grande vilão em Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Agora eu quero saber a sua teoria, se você acha a minha teoria muito legal, se você acha a minha teoria uma merda, e se você tem alguma teoria melhor ou alguma teoria diferente do que você acha que a Marvel vai acabar fazendo. Essa aqui é a minha teoria, eu curti bastante ela, tanto que eu demorei ali pra produzir ela e só tô soltando agora. Eu quero saber o que você acha, fala aí embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo e... tchic, tchic.